Olá, meus amores, muito bom dia. Eu vou hoje começar a responder. Vou falar um pouco sobre as dificuldades nos relacionamentos que vocês me deixaram, nas mensagens que enviaram, nos e-mails. E vamos começar um bocadinho pelo princípio. O princípio e o fim, que isto é um bocadinho. acaba por ser um ciclo. E uma dessas dificuldades é as pessoas dizerem que o não estar num relacionamento e gostavam de estar, ou então terem relacionamentos que nunca dão certo. Portanto, este ciclo do não encontrar ou encontrar e não funcionar. Então vamos lá. Uma das questões que se prendem com isto é a razão para estar num relacionamento. Para que é que servem os relacionamentos? O que é um relacionamento que funciona? O que é um relacionamento falhado? Porque são tudo conceitos. E então, um relacionamento acontece sempre que nós trocamos energia, seja ela de que forma for, com alguém. Não são necessariamente só relacionamentos amorosos, embora estas questões se prendessem mais com isso, mas também se podem aplicar a relacionamentos de amizade, de trabalho. E então, estarmos num relacionamento. Aliás, os relacionamentos são o espaço por excelência para nós nos exercermos e para nós nos compreendermos, nos vermos a nós mesmos e nos curarmos. E se não estivermos com esta perspectiva, então sim, eventualmente será fácil considerar que os relacionamentos são falhados. Sempre que nós olhamos para os relacionamentos como um lugar de autodescoberta e de crescimento, não há relacionamento nenhum que seja falhado. Porque ele ou decorre e continua a decorrer de forma amorosa e harmoniosa, ou quando termina, porque há algo que não faz sentido a alguma das pessoas, então ele foi um momento de aprendizagem, é um momento de evolução. E, portanto, relacionar-se na ótica de se exercer, de se ver, de se compreender, mais a nós do que aos outros, é sempre algo positivo. É sempre um espaço de expansão e um espaço de autoconhecimento. Esta é uma forma de olhar para os relacionamentos que já passa aquele ponto da infantilidade do felizes para sempre, que é algo muito imaturo na ótica de olhar para um relacionamento. E isto também se prende com a expectativa. Qual é que é a nossa expectativa nos relacionamentos? É um felizes para sempre sem ter trabalho nenhum? Apaixonámos-nos, é tudo muito lindo e depois vai ser assim para o resto da vida? Esse foi um bocadinho o conceito que nos foi passado pelas histórias da Disney, não é? Dos príncipes e das princesas e afins, mas que é um ponto de imensa imaturidade. Os relacionamentos têm esse período de paixão, quando são relacionamentos amorosos, claro, mas mesmo nos outros, quando estamos ainda a descobrir as pessoas, parece tudo muito, muito positivo, mas quando são amorosos nós ficamos assim como que intoxicados pelas emoções, pela química que se gera e não vemos as coisas ou tendemos a relevar aquilo que não nos faz tanto sentido. E há esse período de paixão que num relacionamento não dura, ou dura em média, está estudado cerca de 2 anos. Uns mais, outros menos, mas por aí. E depois, ou às vezes nem tanto, mas depois então, mesmo quando um relacionamento está funcional, começamos a reparar nas falhas, naquilo que nos incomoda. Muitas vezes reparamos que nos perdemos nos relacionamentos porque estávamos a agir de forma que não é o nosso normal. E esse é o período da paixão, porque nós damos tudo ao outro e nos esquecemos muitas vezes das nossas próprias necessidades. E é normal, é assim que funciona. A questão é que nós, muitas vezes, ficamos presos no felizes para sempre e não nos contaram o resto da história. Claro que era normal não nos contarem o resto da história porque as histórias, os contos de fadas são para crianças e não faz sentido explicar-lhes a complicação que vem a seguir.
Mas enquanto adultos, se ficarmos presos no felizes para sempre, sem ter trabalho, sem ter evolução, há um momento em que a coisa se torna frustrante, em que deixa de funcionar. E então, um relacionamento para funcionar a longo prazo precisa de evolução pessoal. Precisa que cada um olhe as suas dores, os seus gatilhos emocionais e vá trabalhando em si para que vá para o relacionamento dar mais do que receber. E esta é outra expectativa que nós temos nos relacionamentos. Para que é que serve um relacionamento? O relacionamento serve para vir alguém que me completa? Para vir alguém que supra as minhas necessidades? Isso não funciona. Isso é como se fossem dois pedintes a relacionarem-se. Duas pessoas que não têm nada e que querem do outro. O resultado que vai dar é como se fosse o jogo da corda. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e não saem dali. E este jogo da corda nunca acaba bem. Às tantas a corda rompe e caem os dois. Portanto, os relacionamentos são um sítio para ir dar. E apenas quando estamos na ótica do dar, o relacionamento vai crescer. Porque tem duas pessoas a contribuírem. Não tem duas pessoas a quererem retirar algo de um sítio onde nada existe. E este ir para um relacionamento dar implica que nós estejamos em abundância. Eu não vou dizer que estejamos inteiros, que estejamos completamente resolvidos, porque isso não existe. E se os relacionamentos são um sítio para crescermos, é porque há desafios e não estamos, digamos que, totalmente completos. Mas que seja um sítio onde nós entramos com a postura, a energia de dádiva, de ajudar a crescer, de dar algo ao relacionamento e não de nos irmos alimentar só, de irmos só roubar energia ao outro. Porque isso às tantas não funciona. Às tantas o relacionamento está vazio. E nesta dádiva, esta dádiva implica... O meu gato está aflito, ou ele fala assim muito alto, lamento. Hoje está a conversar muito connosco. Mas esta dádiva implica que sejamos nós a suprir as nossas próprias necessidades. Pelo menos a ter consciência delas e procurar supri-las, ainda que com a ajuda de outros, mas que tenhamos essa consciência. E que foquemos primeiro o amor próprio e o autocuidado antes de conseguir dar. Nós somos a base dos relacionamentos. O nosso autoconhecimento, o nosso equilíbrio pessoal, a nossa cura emocional é a base do relacionamento. É aquilo que vai fazer com que nós nos transformemos na pessoa capaz de ter o relacionamento que queremos ter. E isto aplica-se em todas as áreas, não só nos relacionamentos amorosos. Implica-se nos amorosos e quanto mais próximos, ou de família, mas também de parentalidade. E reparem uma coisa, quanto mais próximo é o relacionamento, quanto mais próximas são as pessoas, quanto mais emoção está envolvida, mais nós damos importância ao que elas dizem, mais fundo vai a interação, mais profundas são as nossas camadas emocionais com que essa interação vai mexer. E, portanto, são mais desafiantes. É muito mais fácil não ter um relacionamento profissional, não ter esta carga emocional. Mas ainda assim, pode ter a carga do ego. Pode ter a necessidade de nos mostrarmos mais valiosos, mais válidos, ou queremos ser validados ou reconhecidos. E tudo isso vem das nossas feridas emocionais. Tudo isso é necessário trabalhar para que consigamos lidar com os outros de forma mais sábia. Não é que seja necessariamente algo muito profundo do ponto de vista de conexão emocional, mas é profundo do ponto de vista da pessoa que nós somos e como nos exercemos nos relacionamentos. Ainda na ótica, ou melhor, agora na ótica de quem não está num relacionamento,
quem não consegue começar um relacionamento que acho que funcione. Por vezes nós temos que nos distanciar um pouco e sair daquela ideia da paixão. Ou pelo menos não nos deixarmos envolver de forma irracional. Isto só no sentido em que é importante que tenhamos a ideia daquilo que nós queremos para a nossa vida. É importante que tenhamos ideia da pessoa com quem nós queremos estar, ou das pessoas. Isto aplica-se ao relacionamento amoroso, aplica-se a relacionamentos de amizade, a um grupo de amigos, ao que for. Com quem é que eu me quero relacionar? Quem são as pessoas que fazem sentido para mim? Que experiências é que eu quero viver? Que conversas eu quero ter? Como é que eu quero sentir as pessoas que estão à minha volta? Como é que eu me quero sentir com elas? E isso, obviamente, implica quem eu sou, mas também implica que aquelas pessoas têm que ter determinadas características. Que aquelas pessoas têm que ter uma determinada visão da vida, uma forma de estar. E aqui, tendo isto bem claro, é mais fácil nós discernirmos logo à partida quem é que pode fazer sentido ou não. E se não temos essas pessoas à nossa volta, é a nossa responsabilidade procurarmos essas pessoas, procurarmos a nossa tribo. E aqui há algo que muitas vezes acontece no início de um relacionamento, é que nós até, por algum motivo, ou há química, ou até gostamos de algumas características, mas não gostamos de outras, e elas logo à partida nos deixam um pouco desconfortáveis. E muitas vezes nós achamos que isto depois vai ao sítio. Isto depois muda. É um desrespeito tremendo nós entrarmos num relacionamento a achar que vamos mudar a outra pessoa. Logo à partida a achar que a vamos curar, resolver, transformar. Podemos até tatear esse chão. Podemos fazer umas conversas para perceber a abertura ou o ponto em que a pessoa está. Mas a ideia fantasiosa, tipo wishful thinking, a ideia que eu hei de conseguir mudar, isto vai transformar-se. Além de ser fantasiosa, infantil, imatura, é de um desrespeito tremendo para com a outra pessoa. Tu também não gostarias que te fizessem isso a ti. Quando fazem a ti, tu sentes-te invadido, sentes-te desrespeitado na tua essência. E, portanto, quando nós entramos numa relação com essa ideia, com essa perspectiva, com essa esperança, já não é um bom ponto de partida. Mas em relação a tudo isto, eu acho que a mensagem principal é: faz o teu trabalho. Porque nas relações, eu posso dizer-te, nos relacionamentos é tudo teu. Tudo aquilo que tu vives, tudo aquilo que tu sentes, tudo aquilo que tu interpretas, é tudo teu. Por isso diz que os outros são o nosso espelho. Não no sentido de eles serem iguais a nós, mas no sentido de eles nos mostrarem quem nós somos. Pelas nossas reações, pela forma como nós pensamos, pela forma como nós lidamos com as situações. E, portanto, faz o teu trabalho e transforma-te na pessoa capaz de ter o relacionamento que tu queres ter. Não na pessoa merecedora, porque merecedores somos todos, mas na pessoa mais sábia, mais inteira, mais curada, mais consciente, que consiga entrar num relacionamento, perceber as dinâmicas, as suas, até as do outro, para que consigas estar em mais compaixão, em maior conexão, para que consigas comunicar, para que consigas ultrapassar os teus medos, para que te consigas vulnerabilizar.
e dessa forma ir construindo os relacionamentos que tu queres ter. Porque essa é a parte que não nos contaram em crianças sobre o Felizes para Sempre, é que os relacionamentos se constroem, dão trabalho e são um lugar maravilhoso para crescimento pessoal, para autoconhecimento e para desenvolvermos a nossa sabedoria interior. Meus amores, por hoje é isto. O meu gato participou bastante na nossa conversa. Digam-me o que é que disto vos faz sentido, o que é que não faz. Destes temas, onde é que estão as vossas dificuldades maiores? E vamos conversando. Eu voltarei para vos falar de outras dos vossos desafios. E até breve. Fiquem bem, tenham um dia maravilhoso. Abraço-vos em amor.